Fala galera, mais um dia para o nosso devocional diário. Vamos continuar meditando em 1 João capítulo 3, eu sou André Maldonado e o AB7 é uma produção do JC na Veia. Primeira João capítulo 3, a partir do versículo 17, e na verdade hoje a gente vai ler só o 17 e o 18, diz o seguinte: se alguém tiver recursos materiais e, vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Até aqui, até o versículo 18, vamos fechar os nossos olhos, curvar nossa cabeça e fazer uma oração. Pai, obrigado por mais um dia, obrigado pela tua graça que nos alcançou, obrigado pela tua misericórdia que se renovou por mais uma manhã. Obrigado, Senhor. O Senhor é bom em todo o tempo, o Senhor é bom conosco em todo o tempo. Nós não merecemos e o Senhor é bom. O Senhor é um Deus maravilhoso e santo, o Senhor é justo e fiel. Não há outro que seja como o Senhor. Só Tu és o Senhor, só Tu és perfeito, só Tu és o Rei. Tu és o Criador de todas as coisas, Tu és o Senhor do universo. O Senhor é o Alfa e o Ômega. O Senhor sustenta todas as coisas. O Senhor é eterno, o Senhor é o princípio e o fim. Não há outro, Pai, não há outro. Pai, eu peço perdão dos nossos pecados, nós falhamos e erramos, nós ainda caímos em tentação. E, infelizmente, muitas vezes nós não glorificamos o Teu nome como deveríamos, muitas vezes nós não amamos os nossos irmãos como nós deveríamos, como o Senhor espera que nós façamos. Por isso eu peço, perdoa-nos, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu peço também que o Senhor nos abençoe hoje, nos guarde, nos livre do mal, abençoe a nós, as nossas famílias, as nossas casas, venha com a Tua provisão sobre as nossas vidas. Ensina-nos a Tua palavra, Senhor. Ajuda-nos a fazer um devocional de qualidade, a meditar na Sua palavra. Guarda-nos e protege-nos, Pai. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor venha com provisão para nós hoje. Provisão financeira, provisão da Tua bênção, venha com cura para aqueles que necessitam. Renove as esperanças daqueles que estão enfraquecidos. Renova as forças. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Galera, aqui então João sai do teórico do amor aos irmãos para a prática, né? Ontem a gente falou da teoria, né? Ele fala nos 3 versículos anteriores um pouco sobre o que é amar aos irmãos. E daí agora ele vem para a prática. Então se você não ouviu o devocional de ontem, acho que é legal você ouvir, ou pelo menos ler os 3 versículos anteriores para você entender um pouco do que eu estou falando. Mas nos versículos 17 e 18 aqui ele vem para a prática. Ele é muito claro, ele fala assim, se alguém tiver recursos materiais, se alguém tiver dinheiro, se alguém tiver algo para dar, ver o seu irmão em necessidade e não se compadecer da situação dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? É uma pergunta que ele faz, né? Como você pode falar que você tem o amor de Deus se você vê o seu irmão necessitado, você tem condições de ajudar e você não ajuda? E aqui é muito importante a gente complementar o nosso entendimento de amor ao próximo com o que João está falando aqui. Veja, João é muito claro, ele fala, se alguém tiver recursos e vendo seu irmão não se compadecer, como pode permanecer nele o amor de Deus? Então isso já responde aquela pergunta de, mas eu vou tirar do essencial, do básico que eu preciso? Não, você não vai tirar do básico que você precisa, você não vai deixar de pagar uma conta de água, deixar sua água ser cortada porque você precisa ajudar uma outra pessoa. Claro, se o Espírito Santo te direcionar a fazer isso, faça. Eu não sou Deus, gente, pelo amor de Deus, eu não sou o Espírito Santo. O Espírito Santo é quem nos direciona em todas as horas. Eu tô falando que, num geral, você não vai deixar de pagar a sua conta de água, a sua conta de luz para ajudar uma pessoa. Agora, se você tem, e você sabe quando você tem, galera, eu não tenho que ficar criando regras aqui, mas se você tem disponibilidade de ajudar e você não ajuda, então aí a pergunta que fica é como pode permanecer nessa pessoa o amor de Deus? Porque a gente precisa se compadecer do nosso próximo. Se a gente conecta isso com o que ele vinha falando nos 3 versículos anteriores, tudo faz sentido, porque ele vai falar lá nos 3 versículos anteriores, ele fala, olha, a sua vida não é mais importante que a do seu irmão. Não fala exatamente com essas palavras, né? Uma interpretação que a gente fez ontem. Mas ele fala mais ou menos isso, né? A sua vida não é mais importante. Importância é a mesma. Então, se você tem o suficiente para poder ajudar e você não está ajudando,
Qual é a importância que você está dando para a vida do seu irmão? Que foi criado por Deus, que é amado por Deus. E esse mesmo Deus que te deu esses recursos, porque foi Deus que te deu, além do que você precisa, e você está vendo uma mesma pessoa que foi criada por Deus, é amada por Deus, que não tem o que precisa, para você estar sobrando e você não ajuda. Como você pode dizer que permanece em você o amor de Deus? Ele é muito direto, ele é muito duro aqui nessa palavra. Mas é uma palavra que tem que levar a gente a refletir, galera. De novo, olha como ele fala assim, ó, se alguém tiver recursos, ele não está falando, de novo, para você tirar da comida da sua família. Não é isso que ele está falando. De novo, se o Espírito Santo direcionar, aí é você e o Espírito Santo. Mas ele não está falando para você tirar daquilo que é o seu sustento básico. Ele está falando assim, se você tem e você não ajuda, então tem que rever algumas coisas aí. E a gente, galera, tem ficado meio anestesiado com isso, né? A gente falou recentemente aqui, eu conversei com vocês recentemente, sobre como algumas pessoas vão manipulando a verdade para que aquilo que elas fazem seja algo bom. E algumas dessas acabam entrando na igreja. Uma delas que eu acho que entrou, e aqui é só minha opinião, tá, gente? Aqui, desconsidera o que eu tô falando, se você não concordar, tá tudo bem. Mas algumas mentiras do inimigo acabaram entrando na igreja. E em relação ao dinheiro é uma delas. De que a gente tem que acumular o tempo todo e guardar o máximo possível, de que a gente tem que ter sucesso, a gente tem que conseguir, a gente tem que fazer, a gente tem que ser, a gente tem que estar em primeiro lugar. Não tem, gente, não tem. A gente tem que glorificar a Deus com as nossas vidas. A gente tem que fazer tudo o que a gente faz pensando no Senhor. Claro que a gente vai estudar, a gente vai se desenvolver, a gente vai ter ali os nossos desejos. Eu digo de crescimento mesmo. Mas se isso está acima da glória de Deus, a gente está errando. Então essa eu acho que é uma das falsas verdades que o mundo foi colocando na igreja. Olha, você precisa ser o melhor, você precisa conquistar, você precisa ter, você precisa acumular. E não precisa. A palavra é muito clara em relação a isso. Jesus conta essa história, né, do rico insensato. Acumulou e de repente morreu. E aquilo que ele tinha guardado, para quem ficou? De que adiantou guardar tudo aquilo? Enquanto ele poderia ter amado os seus irmãos e isso ter gerado para ele um galardão nos céus que não tem preço. Aqui, gente, dá pra gente ficar aqui horas e horas falando desse assunto. Porque essa é uma falsa verdade, essa é uma mentira que eu acho que acabou entrando na igreja. Onde a gente desviou o olhar do amor ao próximo e colocou o olhar no nosso próprio umbigo. Onde a gente é mais importante. Eu preciso acumular, eu preciso ter, eu preciso fazer, eu preciso ser, eu preciso estar em primeiro. E o meu irmão, se ele não estiver, é uma consequência. Alguém tem que ser o primeiro, porque os outros não vão ser primeiro. Entende o que eu quero dizer? Então o que João está falando aqui é, galera, tanto na teoria quanto na prática, ame o seu irmão. Se você tem ajuda, se você consegue, faz. Porque nós precisamos amar os nossos irmãos. Porque se a gente não ama, galera, o amor de Deus não permanece em nós. Como a gente vai dizer que o amor permanece em nós se nós não amamos o nosso irmão? A quem nós vemos. Lembra dessa outra passagem? Então, galera, tudo se conecta aqui no amor aos irmãos, né? Esse é um assunto tão importante, tão denso, tão completo, né, na palavra. Que a gente possa meditar nisso hoje, né? Se você tem, faça pelo seu irmão. Se você tem condições, faça. E acumule aí um tesouro nos céus, que é onde vale a pena acumular. Essa é a mensagem de hoje. Deus abençoe a sua vida. A gente se vê amanhã, se Deus quiser. Paz.